ND Notícias de volta, agora são 7h29 e começou oficialmente a Copa. O Giovanni Martinello chega direto dos Estados Unidos para trazer as últimas atualizações do Mundial e da seleção brasileira para a gente. Olá, boa noite para você, boa tarde, né, Giovanni? Seja bem-vindo. Oi, Tatiana, um abraço para você, para quem nos acompanha. Finalmente a espera acabou, né? Começou a Copa do Mundo. E foi na cidade do México, no Estádio Azteca, com vitória do México para cima da África do Sul por 2-0, com gols do Quiñones e do Raul Jiménez. E esse jogo teve um fato curioso: a arbitragem brasileira do Wilton Pereira Sampaio, que expulsou 3 jogadores. E isso é um recorde. Essa é a primeira vez na história que um jogo de abertura da Copa do Mundo tem 3 jogadores expulsos. Ainda hoje a gente vai ter o segundo jogo da Copa, 11 horas da noite, o duelo entre Coreia do Sul e República Tcheca, também válido pelo Grupo A, Grupo do México e da África do Sul. Por aqui em Morristown, a gente teve hoje a penúltima atividade da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos no próximo sábado às 7 da noite. E o técnico Carlo Ancelotti praticamente definiu a seleção brasileira para o jogo de sábado. E a seleção brasileira deve ter Alisson no gol, Danilo na lateral direita, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e Alexandro na lateral esquerda. No meio de campo, Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá. E no ataque, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. E olha que detalhe curioso, hein? 8 remanescentes do time que estreou na Copa do Mundo do Catar há 4 anos, vencendo a Sérvia pelo placar de 2-0. Entre eles, o goleiro Alisson, que hoje conversou com a imprensa. E ele foi questionado pelo fato da seleção brasileira não chegar aos Estados Unidos como a principal favorita ao título. Em função do ciclo turbulento que a seleção teve, foram 4 técnicos nos últimos 4 anos e a seleção não teve um desempenho assim tão bom durante as eliminatórias. E o Alisson respondeu dessa maneira ao ser questionado sobre isso. O mais importante é o momento que nos encontramos agora, porque é isso que importa, é o momento que a equipe chegará para disputar o primeiro jogo, e se for da vontade de Deus, chegando até a final. Isso é o mais importante, é o que a gente pode ver, pode ter observado historicamente também na história da seleção, e por isso que se diz, né, que é bom que a seleção chegue um pouco questionada, porque foi assim em outros momentos também. Muito bem, esse é o Alisson, goleiro da seleção brasileira, confirmado entre os titulares para o jogo de estreia da seleção. Nessa sexta-feira, a nossa seleção ainda faz aqui em Morristown um último treino, um último ajuste antes do jogo de estreia contra a seleção do Marrocos no sábado às 7 da noite. E, claro, a gente vai estar acompanhando tudo e vai estar trazendo os detalhes durante a nossa programação. Tatiana. Tá certo, Giovanni. Obrigada pelas informações. Bom descanso para você.